Então, olha só, segunda parte que a gente dá aula, né, nós vamos nos ater agora a essas EDPs. Na verdade, a sala de hoje, a próxima, a gente fecha essa parte. É porque alguns exercícios daqueles que vocês me mandaram, eles envolvem principalmente a equação do calor, né? Então, pelo menos interpretar. Não é difícil, né? É trabalhoso. Vamos ter que saber o que eu vou fazer aqui agora, o que eu fiz nos slides mais para frente, quando a gente for trabalhar com equação do calor, foi pegar o que está lá no... Na verdade, eu não usei o nosso livro lá principal, porque o livro principal, ele omite um tanto de detalhes, né? E eu, infelizmente, encontrei algumas coisas ali que divergiam um pouquinho do conceito e tal. Acabei fazendo por mim mesmo, assim, do que eu sei e tal, e consultei outros livros. Que é essa primeira equação aqui, que daqui a pouco a gente vai desmembrar ela, que nós vamos trabalhar com um método de resolver equações diferenciais parciais. Então, aqui são todos exemplos de equações diferenciais parciais. Então, lembra aí que tem uma função incógnita e tem que ter funções com mais de uma variável, né? Repara aí que geralmente, nesses exemplos aqui, né? Todos, na verdade, né? A função é a função u, né? Que depende ou de x e de y, né? Ou de u e de t e de tx nesse caso, e aqui depende de três variáveis nesse caso aqui. A nossa função u, ela depende de x, ela depende de y e ela depende de t, né? Então, aqui você tem ela com três variáveis. Então, derivada primeira, derivada parcial primeira em relação a t, derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y. Podia ter derivada terceira e por aí vai. Tá? Classificação das equações diferenciais parciais. Né? Como que se classifica? As EDPs podem ser classificadas segundo a ordem, ao grau e se são ou não lineares. Então, são três tipos de classificação. Quanto à ordem, é a mais fácil de observar. Né? É só olhar a maior derivação presente na equação. Então, quer dizer que essa primeira equação, que é a equação do calor, ela é de segunda ordem, porque a maior derivação que aparece é essa, uma derivação, a derivação segunda, deriva primeiro em relação a x, depois deriva de novo em relação a x. Né? Nesse caso nosso aqui, né, a equação 8, né? A equação 8 ela é de terceira ordem. Por quê? Porque a derivada de u, a derivada terceira de u em relação a x. Né? Todas as outras aqui são derivadas, são equações diferenciais parciais de segunda ordem. Tá? Então, para você poder verificar aí qual que é a classificação, como se classifica uma EDP com relação à sua ordem, é só olhar a maior derivada. É igual lá em EDO. A EDP linear, se a função u e suas derivadas parciais aparece com potência 1, ou seja, são funções do primeiro grau. Caso contrário, é dita linear. Então, por exemplo, essa aqui é linear, linear. Essa daqui já não é linear, porque está vendo que a função, a derivada da função u em relação a x, a derivada primeira está elevada ao quadrado. Como a função está elevada ao quadrado, então ela não é uma equação diferencial parcial linear. Ela é não linear. Todas as outras são. Aqui não é a função que está elevada ao quadrado, é uma constante. O A é uma constante. Então, aqui são exemplos. Ó, coloquei outros exemplos aqui. Então, derivada de u de xy em relação a x, mais a derivada de u de xy em relação a y. Então, essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, porque aparece só derivadas primeiras, e ela é linear, porque a função u, né, ela aparece com a potência 1, podemos dizer. Né? Agora, se eu elevo isso aqui ao quadrado, né, pega essa função aqui e eleva ela ao cubo, por exemplo, ó, aí ela já não é mais linear, ela é não linear, mas a ordem dela continua de primeira, porque você tem que olhar a derivada. Essa aqui, ó, a maior derivada, outra notação interessante que eu não tinha falado ainda, mas vou falar, ó, del ao quadrado u. Então quer dizer que é a derivada segunda da função u em relação a x, ó, x ao quadrado, tá vendo? Então aqui é a derivada segunda, então ela é de segunda ordem. E ela é linear, porque a função u não aparece elevada a uma outra potência que não seja a potência 1. Essa equação diferencial aqui agora do terceiro exemplo, ela vai ser de primeira ordem, porque as derivadas que aparecem são derivadas parciais primeiras, mas a função u está elevada ao quadrado, então ela é não linear, tá? Então essa é uma classificação aí. Então, contra a ordem e com relação a que a gente falou sobre a linearidade dessas funções, tá?
Agora, o grau, né? Eu nem falei aqui sobre grau, mas o grau dela é ela ser primeiro e segundo grau, né? Então, não vai ser interessante a gente trabalhar com isso daqui. Função no primeiro grau é se a função que a gente vai trabalhar com a derivada primeira, derivada segunda. Então, por exemplo, essa aqui que tem derivada segunda do segundo grau, essas aqui seriam do primeiro grau, mas não interessa para a gente nesse caso, tá? Mas é só também uma maneira de se classificar. Outra forma de classificar equações diferenciais é segundo a sua homogeneidade. O que quer dizer isso? Muito simples de verificar se essa equação é homogênea ou não. Em equações homogêneas, todos os termos envolvem a função procurada, que em geral denotamos por U, enquanto as equações não homogêneas existem termos que não dependem de U. Então, por exemplo, olha só, essa equação aqui da letra A, ela é homogênea. Por quê? Todos os termos, ó, esse primeiro termo e esse segundo termo, aparece a função U, mesmo que seja derivada, tá vendo? Ó? Então, ela é homogênea, tá vendo? Ó? E esse zero aqui também é bem interessante, porque quando você tem aqui igual a zero, né, provavelmente você vai ver que os outros termos da minha equação diferencial parcial vão estar associados a uma função U, né? Provavelmente isso vai estar acontecendo. Agora, olha a de baixo. A de baixo, a letra B, ela não é homogênea. Por quê? Porque, olha só, você vai ter aqui uma parte da minha equação, ou seja, um termo da minha equação que não está associado com a função U. Então, ele não está multiplicado, podemos dizer, ou dividido com a função U. Então, quer dizer que essa equação diferencial aqui, parcial da letra B, ela é uma equação diferencial parcial não homogênea, tá vendo? Porque você tem um termo dela que não está, podemos dizer assim, agregado com a função U. Né? Então, a letra A, todos os termos, né, eles estão envolvendo a função U de alguma maneira, 2y vezes a derivada segunda da função U, menos 3x vezes a derivada primeira em relação a y da função U igual a zero. Então, todos os termos estão associados à função U. E aqui não é todos os termos associados à função U, tá? Com relação à homogeneidade. Solução. A solução de uma equação diferencial parcial, EDP, é uma função que, né, podemos dizer assim, junto com as suas derivadas parciais, vai satisfazer a equação. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente veio aqui atrás aqui, que acontece? Existe uma função U que, se eu fizer a derivada segunda dela em relação a x e multiplicar por 2y e subtrair de 3 vezes a função U derivada primeira em relação a vai dar zero. Então, isso que é a solução. Então, seria encontrar essa função U aqui que satisfaz essa condição, né? Que satisfaz a equação. Então, para as EDOs, que a gente já tinha visto lá no cálculo 3, sabemos que uma grande classe delas possui solução, que é o teorema da existência e da unicidade. Não vamos entrar em detalhe nisso. Mas não existe um resultado tão bom para as equações diferenciais parciais. Então, quer dizer que não é toda equação diferencial parcial, que existe uma solução, né, mais simples, podemos dizer assim. Mas existe solução, né? Existe uma família de soluções, existe uma solução específica. Vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só, exemplo. Seja a função U, né? A minha função U é x de t igual a x ao quadrado mais t ao quadrado. Verificar se essa função aqui é solução para essa EDP aqui. O que essa EDP pede? Ela pede a derivada segunda dessa função em relação a U menos a derivada segunda dessa função em relação a t, tá? Então, o que a gente faz? Pega a função u, faz a derivada segunda. Então, nós vamos fazer a derivada primeira para chegar na segunda. A derivada primeira aqui, ó, em relação a x. Lembra que são derivadas parciais. Então, tudo aquilo que não for a variável a qual eu estou derivando, tudo é constante, o resto é constante. Então, como eu estou derivando em relação a x, o t é constante. Então, a derivada de uma constante é zero. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Só que quando eu for fazer a derivada de 2x de novo, a derivada de 2x em relação a x vai dar 2. É o que está aqui, ó. Então, a derivada segunda da função u em relação a x é 2. E agora, eu preciso fazer a derivada segunda em relação a t. E aí, a derivada segunda em relação a t, tudo que não tem t é constante. Então, isso aqui vai dar zero, porque a derivada de uma constante é zero. Então, eu faço a derivada primeira de 2t, vai dar 2t.
E na hora que eu faço a derivada de 2t, mais uma vez a derivada dela vai dar o quê? Vai dar 2. Na hora que eu substituo aqui, ó, vai ficar 2 menos 2 igual a zero. Então, logo, x ao quadrado mais t ao quadrado é uma solução para essa equação diferencial. Tá vendo? Então, para ser solução, tem que satisfazer aquela equação parcial dada. Tá? Poderia ter sido assim, ó, derivada parcial de primeiro em relação a x, depois em relação a t, né, mais a derivada de u em relação a x duas vezes, isso é igual a t. Né? Se esse lado aqui, na hora que você resolvesse isso aqui tudo, desse t, era verdade, era a solução. Né? Então, aqui é uma maneira só da gente poder entender essa ideia do que é solução. Uma EDP sempre aparecerá acompanhada de condições extras sobre a função solução. Aqui, por exemplo, você resolve essa equação aqui, você acharia essa solução, mas aqui, na verdade, essa é uma solução específica para essa equação diferencial. Você poderia achar uma solução assim, né? X ao quadrado mais t ao quadrado, ou sei lá, tudo isso multiplicado por uma constante. E aí, né, isso aqui seria igual a U. E aí essa constante ia variar de acordo com os valores que você atribuir aí para X e para T. Né? Então, você teria aqui uma família de condições. Né? Você não acharia, você achava uma família de soluções, na verdade. É o que é a mesma coisa que acontece para, podemos dizer, nas equações ordinárias, né? Parciais ordinárias. Então, né, o que eu estava falando é que sempre essa EDP ela vai aparecer com condições extras. O que são condições extras? Condições assim, ó, U de, sei lá, de 2 e 0 é igual a 5, por exemplo. Essa é uma condição, né? Ou igual a zero, não sei. Ou isso aqui não podia chamar isso aqui de T, é U de 2 e T igual a zero. A gente chama de condições iniciais ou condições de contorno, ou ambas, que a gente vai chamar de condições mistas. Mas o que acontece mais são dadas condições iniciais ou condições de contorno. A gente vai entender o que é isso daqui a pouco, tá? Além disso, todas as condições elas têm que ser compatíveis, ou seja, elas têm que estar no domínio da minha função. Então, olha só, seja essa EDP aqui. Essa EDP aqui é uma equação que a gente vai trabalhar muito com ela, a equação do calor. Então, é a derivada da função u, derivada primeira da função u em relação a t, que é igual a ao quadrado, vezes a derivada segunda da minha função u em relação a x. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Uma condição de contorno é falar que x e t, a função u, né, no ponto x e t qualquer, é sempre x mais t. E uma condição inicial, ó, inicial, zero. Então, quer dizer que o meu u de x e zero é cosseno de x. Então, condições de contorno, podemos dizer assim, elas vão, na verdade, envolver uma região. Vocês vão ver, né? Que seria uma região que envolve x e t e seria dada por essa funçãozinha aqui. Então, você teria uma regiãozinha qualquer. Já condições iniciais, né? Você vai ter ali com o seu x igual a zero, com o seu tempo igual a zero, alguma coisa em relação a isso, tá? Então, são condições que vão aparecer para você resolver essa equação. E aí vai te dar uma solução específica, igual essa daqui, ó. Essa solução aqui, ela não tem constante. Né? Então, ou seja, não aparece uma constante K, não aparece uma constante C. Então, provavelmente, surgiu através de uma solução específica, né? Que ela não tem uma solução geral. Condições de contorno e condições iniciais, tá? Só para a gente poder entender, porque a gente precisa disso, porque pelo menos te dá essa equação, a gente fala assim, ó, resolva a equação do calor para as condições iniciais, ó, zero, e aqui vai ser T igual a zero, então, e aqui, sei lá, vamos pôr 20, e T, aí a temperatura aqui é zero também, sei lá, né? Como é condição do calor, vai te dar a temperatura. Isso aqui seria condições iniciais, né? Condições iniciais. Tá? E se aqui fosse igual a uma função qualquer, você poderia ter que isso aqui seria uma condição de contorno. Mas para frente a gente especifica isso com mais clareza. Talvez quando a gente for resolvendo, vocês vão ver que vai aparecer essas condições de contorno com mais facilidade. Bem, um método para resolver equações diferenciais parciais é o método de separação de variáveis. Bem interessante, bem usual. Tá? Nós vamos precisar muito dele aí, tanto na equação da onda, como nas equações de Laplace. É que aborda o nosso curso. Nas equações diferenciais ordinárias, nas EDOs, né, que a gente viu lá no cálculo 3, nas nossas EDOs,
vocês verificaram, não sei se vocês lembram, existem várias maneiras de resolver equações diferenciais ordinárias. Então, tem um método para o tipo de equação diferencial linear, tem um método de equações diferenciais separáveis, método para equações diferenciais homogêneas, estudo de primeira ordem, depois você tem métodos das equações diferenciais de segunda ordem homogênea, método para resolver equações diferenciais segunda ordem não homogênea, de ordem N, e por aí vai. Você tem livros que falam só sobre métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias. No cálculo 3, acho que a gente viu alguns, principalmente os mais usuais, equações diferenciais separáveis, método de equação diferencial linear, encontrar um fator integrante, né, e por aí vai. Segunda ordem também, se eu não me engano, a gente viu de equações diferenciais homogêneas, tá? E talvez a gente precise de alguns desses para resolver esse tipo de equação, porque quando a gente usa o método de equações diferenciais separáveis para resolver as EDPs, a gente até cai em algumas equações diferenciais parciais, ordinárias, tá? Mas para a gente poder entender esse método de separação de variáveis, que eu vou fazer aqui agora, nós vamos mostrar ele como que isso funciona no problema do calor, que aí a gente já mata dois tópicos de uma só. Ensina como que faz o método de separação de variáveis e entende como que se modela, né, aquela equaçãozinha dada, que é a equação do calor, que a gente vai usar, que está aí no livro. Se eu não me engano, na seção 3.1, que está equações diferenciais equações diferenciais parciais com a equação do calor, e separáveis, né, métodos separáveis, e no ponto 3.2, no ponto 3.3, nos tópicos, né, do subcapítulos, podemos dizer, aí do livro, vai abordar tudo isso que eu vou falar aqui agora. Então, a gente vai ganhar um tempo bom, né, falando sobre isso. Então, olha só, para mostrar como o método de separação de variáveis funciona, vamos considerar, primeiro, um problema básico de condução de calor em um corpo sólido. Então, só, nós vamos considerar, então, um problema de condução de calor, uma barra de seção reta uniforme feita com material homogêneo, tá? Tá aqui, ó. Então, você tem uma barra circular nesse caso, né? Aqui você tem x0, ela tem comprimento L, tá vendo? O comprimento dela é L. E a função U de xt, que vai me permitir calcular, né, a temperatura da barra ao momento que eu ando aqui em linha reta na horizontal, em função do tempo. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a temperatura aqui, a modelagem que a gente vai fazer vai permitir calcular a temperatura aqui, sei lá, com x igual a, sei lá, 2, né? Suponha que se o L fosse 30, aqui seria 2, depende. Tá? Então, com comprimento L. Tá? E vai nos fornecer essas temperaturas na extremidade da barra. A variação de temperatura na barra é governada por uma equação diferencial parcial, que é essa daí, que eu já até apresentei para vocês. No nosso livro, texto, tem como chegar nessa dedução aqui, mas para nós não é interessante. Quem tiver curiosidade, né, depois quiser chegar a entender lá como é que chegou nessa equação diferencial parcial, fica à vontade. Se eu não me engano, está na seção 3.2. Mas para nós não vai fazer muita diferença, porque não vai acrescentar nada para entender como que se resolve esse tipo de equação aqui, né? Que é uma equação diferencial parcial, né, de segunda ordem linear. Né? Porque, olha só, derivada primeira em relação a t, derivada segunda em relação a x. Então, a maior derivada é a segunda, então ela é de segunda ordem, e a função u está sempre na potência 1, então ela é linear. Lembrando, então, ó, que o x está variando de 0 até L, né, o que está escrito aqui, ó, de 0 até L, nesse desenho da barra que eu coloquei, e o t é positivo, né, o tempo corre positivamente. Tá? Esse alfa ao quadrado, que lá atrás, aqui, ó, principalmente aqui, estava como A, alguns livros usam como A, é o mesmo, é um coeficiente, a gente vai chamar ele, não sei nem se aqui eu já coloquei, né? Difusidade térmica, tá? Cada material vai ter um. Então, aí depende do material, esse também vai ser dado, tá? O parâmetro alfa ao quadrado depende apenas do tal material que é feito a barra, que eu acabei de falar aí. Então, o alfa ao quadrado é isso. Então, o exercício que fala, o alfa vale 3, né? O coeficiente de difusividade térmica vale 5, né? Então, aí aqui vai ficar 25, vale 1,5, aí pega 1,5 ao quadrado, depende. Tá? Além disso, vamos supor que a distribuição inicial de temperatura na barra é dada, então que você tem uma condição,
né, inicial, você tem que a temperatura inicial da barra é dada por uma função, tá? Então quer dizer que a função u de x quando o tempo é zero, então quer dizer que aqui nesse ponto aqui, né, ó, é dada por uma função, né? Então quer dizer que a sua temperatura é dada por uma função f de x, comportamento da sua temperatura, tá? Com o x variando de 0 até L. Tá? Então, esse x meu varia também de 0 até L, que está aqui. Então, é uma condição inicial que foi dada aí, uma condição de contorno, ou seja, a f de x é dada por essa função. Coloquei aqui função 1 e função 2, só porque depois nós vamos precisar saber delas. Bem, como é que faz, né, para a gente resolver isso? Mas antes, nós vamos pensar em outras condições, né? Que, ó, supomos que as extremidades da barra sejam mantidas a temperaturas fixas, né? A temperatura T1 em x igual a zero e a temperatura T2 em x igual a L. No entanto, acontece que basta considerar o caso T1 igual a 2 igual a zero, vamos ver que U é sempre zero quando x vale zero e L, né, nesse caso, vai valer π. O que acontece? Para esse caso dessa modelagem aqui específica, nós vamos falar que o nosso comprimento da barra é π. Tá? É por motivos didáticos, podemos dizer assim, e que vai ficar interessante, que se a gente fizer ele com comprimento π, depois nós vamos estender isso para qualquer comprimento L. Essa é a ideia. Tá? Então, nós vamos supor que a extremidade da barra seja mantida a temperaturas fixas. Uma temperatura T1 em x igual a zero e uma temperatura T2 em x igual a L. Então, aqui a gente tem uma temperatura e aqui a gente tem outra. São mantidas fixas. E lembrando que essa temperatura, como o x vai variando, né, que a gente já viu aqui, né, em função do tempo, ela é dada por uma função x. Então, quando o tempo aqui, nesse caso aqui, é zero, a temperatura vai variando no decorrer da minha barra aqui, dada por uma função f de x. Tá? E, no entanto, acontece que basta considerar as duas temperaturas T1 e T2 igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos considerar a temperatura nas extremidades da barra igual a zero. Nós vamos ver que que a função U, que a gente está querendo, que é a função resposta dessa equação diferencial minha aqui, ela vai ser sempre zero para as extremidades da barra. E aí eu vou chamar a extremidade da barra de zero. E aí eu posso ter uma condição de contorno assim, ó. O U, quando x vale zero em função do tempo, é igual a zero. E U, em função do comprimento da barra total, que é L igual a π no tempo, em função do tempo, também vai ser zero. Tá? Então, são outras condições que eu te dei. Então, quer dizer que aqui, ó, nesse ponto, a temperatura é zero. Né? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é simplesmente escrevendo isso que estava aqui, podemos dizer, por extenso, em português, uma linguagem matemática. Então, eu tenho que o U de 0t vai ser zero e o U de pt também vai ser zero. Para que a gente tem que saber essas condições? Saber essas condições porque na hora que a gente for resolver essa equação diferencial, dada a resposta final, nós vamos ter que analisar em relação a essas condições. A essa, que é a condição que eu chamei de 2, e a essa, que é a condição que eu chamei de 3. São estabelecidas previamente, tá? Aqui, ó, o problema fundamental da condição de calor é encontrar uma função Ux de t que satisfaz a equação 1, então que vai satisfazer essa equação 1, ou seja, quando eu tenho que encontrar uma derivada, que eu fizer a derivada dela, primeiro, em relação a t, tem que ser igual ao coeficiente de difusidade térmica vezes a derivada segunda de u em relação a x. E isso vai ser uma solução para ela, tá? Mas que tem que satisfazer a equação 1 para o comprimento da barra, né, de 0 até L, onde L eu vou chamar de π, que é o comprimento total, né, que para t maior que zero, a condição inicial 2, né, que foi essa condição que está aqui, e as condições t igual a zero, as condições de contorno, com x igual a zero e que o meu L seja igual a π. Então, ou seja, eu tenho que achar uma função U que satisfaça essa equação aqui, podemos dizer, mas que satisfaça também essa condição e essa também simultaneamente, uma condição inicial e uma condição de contorno, tá? Esse problema, né, ele é de valor inicial na variável t, e é dada uma condição inicial, uma equação diferencial determina o que acontece depois, é o que eu acabei de falar, vai ser dado condições iniciais, né, condições de contorno, tanto faz, e você vai ter que ver o que acontece depois quando você resolver essa equação.
No entanto, em relação à variável x espacial, o problema é de valores de contorno. Então, é isso que eu acabei de falar. Né? Ó, quando você pensa em relação ao tempo, né? Porque em relação ao tempo, você tem aqui, ó, tempo igual a zero e aqui o tempo igual a t. Então, você vai ter um problema de valor inicial. A gente fala isso, de inicial. Quando é de valor de contorno, né? Igual que ó, o problema é de valores de contorno, porque são impostas condições de contorno em cada extremidade da barra. E a equação diferencial descreve a evolução da temperatura no entorno delas, no intervalo delas. É como se fosse essa região. Ó. Então, na verdade, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte: por que é região a gente fala região de contorno? Porque a gente vai ter essas condições aqui iniciais, x igual a L seria essa reta aqui, x igual a zero seria essa reta. Né? E aqui a gente vai entender o que essa equação diferencialzinha aqui nos fornece dentro dessa região. Né? Ou seja, no contorno dessa região, podemos dizer assim. Por outro lado, igual eu acabei de escrever aqui, ó, podemos pensar que estamos resolvendo um problema dentro de uma região. Ou seja, estamos procurando uma função, né, xt que é definida dentro dessa região. Isso é bem interessante, né? Bem interessante a gente poder entender isso, porque aqui acho que fica bem claro, né, para a gente poder diferenciar o que é uma condição inicial do que é uma condição de contorno, tá? Então, condições de contorno, a gente está praticamente tentando resolver o problema dentro de uma região. Essa é a ideia que a gente está pensando em procurar aí uma função que satisfaça essa equação diferencial parcial, tá? Então, agora que a gente vai começar a entrar no qual é o método de resolução de equações diferenciais parciais pelo método de separação de variáveis, tá? Como é que a gente começa? Aqui, ó, vai estar o cerne para resolver quase todas as nossas equações diferenciais parciais pelo método de separação de variáveis, que é esse método que a gente vai trabalhar agora. Como que a gente faz? Primeira coisa, nós vamos supor que a solução, né, daquela equação do calor aqui, ó, dessa equação que está em vermelho, pode ser escrita, né, por um produto de duas funções, sendo que uma função só depende de uma variável, que eu vou chamar de x, e outra função que também vai depender só de outra variável, que eu vou chamar de t. Tá? Então, quer dizer, repara que a minha solução da minha equação diferencial parcial é uma equação diferencial que tem que ter uma solução cuja função incógnita depende de mais de uma variável. Nesse caso, vai depender de x e vai depender de t. Mas quando eu for pensar em usar o método da separação das variáveis, eu vou ter que pensar num produto de funções, né, cujas funções dependem somente de uma variável, tá vendo? Então eu chamei xzão, aqui maiúsculo, que depende de x, e tzão, que depende só de t, tá? Então está escrito aqui, ó, função x é uma função de variável x, né? E t é uma função só da variável t. E aí o que a gente faz? Olha só, se eu estou procurando uma função u que satisfaz essa equação aqui, o que a gente acabou de dizer é o quê? É que para satisfazer a função u derivada em relação a t tem que ser igual à minha constante vezes a derivada segunda de u em relação a x. Então, como eu estou supondo que isso aqui é a solução, eu vou calcular a derivada primeira dessa função u que eu imaginei aqui, que é um produto de funções de apenas uma variável em relação a t. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, como é um produto, eu uso regra do produto. Então, vai ser derivada da primeira função em relação a x, que eu não sei qual é a função, vezes a função t, de t mesmo, né? Não é t de y, vezes a função t, mais, lembra da regra do produto, a segunda função, a derivada dela em relação a x, vezes x. Essa derivada em relação a x aqui, ó, vai dar zero, porque a função t só depende de t, então esse termo não tem, tá vendo? Então quer dizer que a derivada de u em relação a t é só aqui em relação a t, desculpa, né, gente, que eu fiz em relação a x. É só esquecer isso aqui e fazer o contrário, né? É em relação a t, fiz em relação a x. Então, fazendo em relação a x, deixa eu corrigir aqui, ó. Em relação a x, não tem essa derivada, aqui vai ter essa, e aqui nós não vamos zerar, né? Podemos dizer o seguinte, vai zerar o segundo termo, por quê? Porque quando eu fizer a derivada de x
em relação a t vai dar zero, e zero vezes a função vai dar zero, então aqui sobra só a derivada de t em relação a t vezes x, que é isso daqui. A derivada segunda, né, em relação a x, olha como é que vai ficar, ó. Você vai ter que fazer o seguinte, é aquilo que eu tinha feito, vai ser a derivada primeira em relação a x, né, vezes a função em relação a x, né? Mas aí depois vai ter que fazer a derivada de t em relação a x, vai dar zero, não vai existir. Então, essa aqui é a derivada primeira. Quando eu for fazer a derivada segunda, vai ficar a derivada da derivada, então é a derivada segunda em relação a x, vezes a função, usando a regra do produto. Quando eu fizer a derivada de t em relação a x, vai dar zero, então zerou. Então fica a derivada segunda de x em relação a t. Então essas derivadas aqui faço pela regra do produto, não tem erro, né? Então eu só escrevo isso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa derivada, vou substituir na minha equação, né? Na minha equação do calor, que é essa, ó. Então a equação do calor 1, ela fica assim, a gente sabe que ela é assim. Fazendo as substituições, né? A derivada primeira da função em relação a t vai dar isso. Igual ao quê? Igual a alfa ao quadrado. A derivada segunda, né, de u em relação a x vai dar isso daqui. Algebricamente, eu posso separar isso aqui, ou seja, colocar de um lado só funções que dependem de t e do outro só funções que dependem de x. Foi o que eu fiz, ó. Deixei a derivada primeira de t aqui, passei a função de t para cá dividindo, junto com o alfa ao quadrado, né? Se eu quiser esse alfa, eu podia ter deixado esse alfa do lado de cá, não tem problema nenhum, tá? E daqui a pouco nós vamos ver. Deixa eu ver o que eu fiz. Aqui eu deixei ele aqui em cima e tal, mas depois eu acabei deixando ele lá embaixo, não tem problema não. Mas para frente vocês vão ver que eu chamei esse alfa de lambda, depende, né, do problema. Mas eu podia ter deixado ele aqui, não ia interferir em nada, tá? Ou deixado ele aqui em cima, tanto faz. Então, e aqui eu deixei a derivada segunda de x e passei esse x para cá dividindo. Agora, olha só. O que acontece? Onde as variáveis aqui elas estão separadas. Então, eu consegui separar as minhas variáveis. Olha que interessante. Minhas variáveis estão separadas. Quer dizer que eu achei, eu supus uma solução para minha equação diferencial, aonde era um produto de funções que dependia de apenas uma variável. Eu fiz as derivadas, primeira e segunda, uma em relação a t, outra em relação a x, duplamente e, respectivamente, substituir na minha equação diferencial. E nisso eu consegui remodelar essa equação para isso daqui, né? Bem, o que a gente tem que pensar nisso aqui agora? Quando que eu tenho uma função, né, derivada de uma função em relação a t sobre outra função em relação a t igual a funções, o que eu tenho aqui então? Eu tenho função e função, né? Quando que duas funções serão iguais? É isso que eu tenho que pensar, né? Que tal a sutileza dessa resolução por método de equações diferenciais parciais, parciais pelo método de separação de variáveis? É aqui que está o X da questão, para entender isso aqui. Quando que essa igualdade, o que acontece com essa igualdade? Quando que essa igualdade é verdadeira? Né? E aí eu fiz até uma observação aqui, ó. Se f de x é igual a g de x, que dependem de x e y, olha só, a gente pode concluir que se f de x é igual a g de y, isso só pode ser uma constante, né? É isso aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó. Se uma coisa que depende de x é igual a uma outra coisa que depende só de y, as duas só podem ser constantes. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que depende só de t e ela é igual a uma outra função que depende só de x, para isso aqui ser verdadeiro, as duas têm que ser constantes. Então, quer dizer que isso aqui é uma constante, isso aqui também tem que ser constante. Né? Senão, não faz sentido. Então, é como se fosse, ó, se eu tenho que f de 2, né, é igual a 3, por exemplo, e eu tenho que f de 2, né, vai ser igual a f de 3, por exemplo, podemos dizer, é igual a 3, né? Se eu fizer, por exemplo, f de g de 4, por exemplo, g de 4, que é igual a esse cara aqui, isso aqui só pode ser 3, né? Não pode ser outra variável, não pode ser diferente, só pode ser constante. Então, essa é a ideia, né? Então, por exemplo, se isso aqui está variando, né, uma função que só depende de t é igual a uma outra função também que só depende de x, e só vai ser igual, podemos dizer assim, quando tivermos constante. Se não for constante, não tem como, né? Não tem como isso aqui variar. Ou melhor, por exemplo, se eu tenho que x ao quadrado é igual a x ao cubo,
né? Não existe funções desse tipo. Não vai dar. Se x for 2, vai dar 4. Se x aqui for 2, né, vai dar 3, né? Ou seja, sei lá, que seja y ao cubo. Não vai funcionar, né? Se for para ser funções. Tem que ser constantes. Então, a gente chega à conclusão seguinte. Então, que isso tudo que a gente acabou de escrever ali é igual a uma constante. Esse menos aqui, ele é conveniente, tá? Eu coloquei ele aqui de conveniência. Alguns livros não abordam ele como menos. Você pode trabalhar ele como mais, não tem problema, como mais lambda, mas eu quis trabalhar com menos lambda porque vai ser conveniente exibir o sinal de menos explicitamente. Mais para frente vocês vão ver o que vai acontecer. Na hora que for montar as equações, para essas resoluções, elas vão acabar ajudando nessa resolução. Essa é a ideia. Então, se quisesse colocar menos, colocasse aqui mais, não tem problema nenhum. Então, quer dizer que isso tudo aqui, ó, isso daqui é igual a uma constante. Isso é muito importante, tá? Então, isso aqui é uma condição, assim, sutil de entender, né? Talvez a gente, quando está como estudante, fica meio assim, ressabiado, podemos entender isso daqui. Então, mas é uma coisa assim da matemática muito bonita, até podemos dizer, porque o cara chegou aqui para resolver isso. Na verdade, foi o Fourier, tá? Que resolveu essa equação do calor. Ele percebeu isso daqui, né? Percebeu que quando você pensa nessa possível solução, né? Supõe que isso aqui é uma solução, e quando você chega nessa minha igualdade aqui, onde um lado da minha igualdade você só tem uma função que depende da variável t, e do outro lado você só tem umas funções que dependem da variável x, para isso aqui ser verdadeiro, isso só vai ser verdadeiro se isso for igual a constante, né? K, C, lambda, igual eu chamei ali, tá? Então, é bem sutil, é bem bonito na hora que você for parar para pensar nisso. Isso aí resolveu bastante coisa, podemos dizer, no âmbito da matemática, principalmente da física. Então, eu fiz essa chamada aqui da constante C menos Y. Então, denotamos a constante de separação por menos Y, em vez de chamar de y, porque essa constante ela vai ser negativa e é conveniente exibir, né, o sinal de menos explicitamente, tá? Então aqui eu chamei de menos y. E aí o que acontece? Isso daqui vai ser igual a essa constante e isso também vai ser igual a constante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro essa parte aqui da igualdade e vou igualar a menos lambda. Foi o que eu fiz. E aí o que eu fiz? Ó, eu peguei a função que depende de x, multipliquei por lambda e joguei para o outro lado da igualdade. Aí apareceu essa equaçãozinha aqui agora, ó, que é uma equação diferencial. Por quê? Porque envolve uma função que eu não sei qual que é e a derivada segunda dela, mas ela só é em função de uma variável só, que é a variável x. Então ela é uma EDO. E é homogênea, porque todas as funções, né, todos os termos, podemos dizer assim, eles estão associados à minha função x, nesse caso, né, e é igual a zero aqui, ó, ótimo, tá? Então é uma EDO, e nós vamos ter como resolver. Depois eu vou pegar esse segundo passo, que é a segunda igualdade, também igualar a menos lambda. Aí eu passo isso daqui para lá multiplicando, né? Jogo para o outro lado da igualdade, vai ficar mais. Tá vendo como é que ficou melhor? Chamando aqui de menos lambda, aqui ia ficar menos. Não ia ter problema, mas lá para frente a gente tinha que estudar, fazer um passo a mais. Então ficou derivada primeira de t mais lambda alfa, que é constante, ó, essa aqui é constante. T, que é a função igual a zero. Então, de novo, é uma função... na verdade, essa aqui é linear, podemos dizer, né? É uma equação diferencial linear, também igual a zero, podíamos falar que ela é homogênea de segunda ordem, essa daqui. Essa aqui é de primeira ordem e é linear. Essa aqui não é linear, desculpa, podemos dizer, tá? Então, essa daqui é só de equação diferencial homogênea, de segunda ordem. Essa aqui é linear, tá? E de primeira ordem. Essa aqui, então, é uma EDO de primeira ordem, tá? E essa de segunda ordem, por que é uma EDO? Porque depende só de t, não depende mais de duas variáveis. Olha que interessante. Então, para poder resolver as equações, né, nós imaginamos uma possível solução e essa possível solução chegou em soluções, né, agora que nós vamos ter em equações diferenciais, que são equações diferenciais ordinárias, e a gente sabe resolvê-las. Né? Essa é a ideia. Então, nós vamos ter que resolver essa e resolver essa. E nós vamos ter que pensar um pouquinho. Então, vamos lá. Resolvendo as EDOs. A primeira, que é essa daqui, ela é uma EDO que, se a gente for resolve ela direto.
ela é uma equação diferencial linear, que mito, não é essa, é essa daqui, é de primeira ordem, né? Ou seja, só tem derivada primeira. Gente, para resolver ela, eu não coloquei aqui, até vacilei agora que eu estou pensando, porque eu fiz de cabeça, foi rápido. Para resolver ela é uma equação diferencial linear. Aí eu não lembro se vocês estudaram método de resolução de equação diferencial linear. Para resolver uma equação diferencial linear, você tem que. Nesse caso aqui, eu faço o seguinte: uma equação diferencial linear é desse tipo aqui, ó. Suponha que eu tenho y derivada primeira, mais uma função p de x, né, vezes a função incógnita, igual a uma função q de x aqui qualquer. Nesse caso, o meu p de x é isso aqui tudo, tá vendo? Ó, isso aqui é p de x, tá vendo? Tá? E o meu q de x é zero, é o outro lado que está aqui da igualdade. Isso aqui é o meu q de x. Então, ó, o p de x é a função que depende de x, que está junto com a minha função incógnita, né? E quem está do outro lado da igualdade é meu q de x. Para resolver equações desse tipo, o que você tem que fazer? Você tem que calcular uma coisa chamada fator integrante, né? Aqui a gente podia, eu vou até fazer isso aqui com vocês, vocês poderem entender como é que faz. Vou abrir um slide aqui, só para vocês verem como é que faz isso aqui como uma observação. Tá, aqui, ó, uma observação. A primeira coisa que você tem que fazer é fator integrante. Como que você faz o fator integrante? O fator integrante que a gente chama de, vou chamar aqui de I de X, e nós vimos lá no cálculo 3, que foi meu aluno, provavelmente viu isso. É dado pela exponencial, né, da integral de P de x dx. Essa coisa feia aí mesmo. Então, isso daqui, né, vai ficar assim, ó, igual. Na hora que você for resolver para o nosso exemplo ali, o I de x vai ficar exponencial da integral de P de x. Quem é P de x para nós aqui? P de x é essa coisa aqui, ó, é lambda alfa ao quadrado, né? Então, nós vamos ter que colocar aqui, ó, integral de lambda alfa ao quadrado dx. Tá vendo? Na verdade, não é dx, no nosso caso é dt, né? Porque as variáveis dependem de t. Então, vamos trocar aqui tudo para dt. Tá? Então, aqui é dt, p de t, na verdade, para esse caso. Então, aqui é p de t, então vamos integrar em relação a t. Integrando isso daí em relação a t, né, a gente olha o seguinte, como isso aqui é constante, lambda e alfa é constante, essa integral vai dar o quê? Essa integral vai dar exponencial de lambda alfa ao quadrado t. E sem a constante c. Pode ficar tranquilo que não precisa colocar a constante c. Então, esse aí é o nosso fator integrante. Depois, o que a gente faz? A gente reescreve a equação diferencial. Então, a gente reescreve a equação diferencial, tá? Como que a gente reescreve essa equação diferencial? A gente reescreve ela da seguinte maneira, né? Eu vou colocar aqui. Então, nós vamos ter que fazer a reescrita, é fórmula, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, é bom que fica aí como para vocês poderem ver. Então, vai ser a derivada parcial da minha função incógnita t, né? Vezes o fator integrante em relação a isso, a derivada toda parcial em relação a t, isso tem que ser igual a i de t, reescrevendo, vezes quem? Vezes q de x, q de t, no nosso caso. Tá? No nosso caso, esse lado da igualdade vai zerar. Por quê? Porque o nosso q é zero, tá vendo? O nosso q vai ser zero. Então, só vai sobrar aqui. Reescreve ela assim e integra, né? Reescreve a equação e integra em relação a x, né? Aí aqui, ó, integra os dois lados, podemos dizer assim, da igualdade em relação a t, nesse caso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Já vou fazer direto já para vocês, ó. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter que, vou inserir aqui o símbolo de integral, então nós vamos ter que integrar isso aqui tudo, ó, né? Então, vou ter que integrar isso. Só que quem é t eu não sei, mas i de t eu sei. Então, eu vou substituir aqui quem é i de t. I de t é esse cara aqui todo, ó. Então, nós vamos colocar ele aqui. Em relação a t, e aqui está faltando um dt aqui, né?
Está faltando eles colocar um dt aqui, porque eu tenho que integrar em relação a t. E aqui vai dar zero. Esse lado aqui é zero, por que zero, professor? Porque o meu Q de t é zero, ó. Tá vendo? O outro lado da igualdade aqui, meu Q de t é zero, tá? E aí, na hora que eu for resolver essa minha integral, aí toma cuidado que ela é bem fácil de resolver, ó. Como é que vai ficar? Olha só, eu estou calculando a integral da derivada. A integral da derivada da própria função. Então, quer dizer que na hora que eu integro a derivada, vai dar isso aqui, ó, tá? Não tem segredo, tá? E na hora, como eu vou ter que integrar os dois lados, né? Como eu vou ter que integrar, podemos dizer assim, os dois lados, esse lado de cá, ele tem que dar C, né? Porque na hora que eu faço a integral de zero, se eu pensar na derivada que vai dar zero, é um C, é uma constante. Então, eu chamei de constante C. Que lá no meu aqui, lembra aqui, eu chamei de constante A, não tem problema nenhum, tá? E aí, ó, isolando o T, quando eu isolo o T, cadê? Um pouquinho, ó, t de t, né, que na verdade vai ser a minha função, t de t, vai ser igual ao meu a sobre isso aqui tudo, ó, sobre isso tudo. Copiar aqui. Tá? Sobre isso tudo. E aí, quando eu jogo esse... Aqui não tem t, aqui veio um t, mas ele veio sem querer. Tá? E aí, na hora que eu jogo isso aqui para cima, acaba que eu quis, na verdade, aqui, esse cara aqui tá positivo, tá, beleza. Não tem problema nenhum. Eu considerei o meu lambda aqui depois como negativo, né? E aqui ele deu positivo, mas não tem problema nenhum, não. E aí, na hora que eu jogo esse cara aqui para cima, vai ficar A vezes essa exponencial, né? Que é isso daqui, tá? Essa é o método de resolução dessa equação aqui. Então, geralmente, quando você for resolver por equações diferenciais parciais, pelo método de equações diferenciais separáveis, você vai cair nessa equação de t aqui, né, que ela vai ser uma EDO que você vai resolvê-la sempre assim. Né? Ou você pode também passar isso para o lado de lá e fazer, ficar t' de t igual a menos o lambda de alfa ao quadrado t e integrar os dois lados. Aí vai ser pelo método de equações diferenciais separáveis. Mas eu acho que não é tão usual. Então, já resolve por esse método desse aqui, ó. Acho que é mais simples. Tá? E aqui, na hora que você joga, como ele está aqui embaixo, professor, vai ficar negativo. Não tem problema nenhum ele ficar negativo. Tá? E aí você pode trabalhar com ele positivo, lá no final ele compensa. Tá bom? Pega esse exponencial de lambda aqui e joga para cima aqui. Está dividindo, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, se eu tenho... deixa eu colocar aqui. 1 sobre x ao quadrado, né? 1 sobre x ao quadrado é uma coisa que x é elevado a menos 2, né? Aqui foi o que eu fiz, né? Nesse meu exemplo aqui, ó, né? Que está aqui. Vai virar até um slide aí agora como observação, para poder resolver. Na hora que você jogar ele aqui para cima, vai ficar negativo, mas não tem problema nenhum ele ficar positivo aqui, ok? Então, agora, nós já resolvemos essa daqui. A gente já sabe uma solução para t, né? Então, quer dizer que a minha possível solução que eu imaginei, o t vai ter essa cara, vai ser a exponencial de alfa ao quadrado, k, né, vezes t, né? K não, lambda, que eu chamei, tá? Que é lambda. E o que eu preciso agora? Eu preciso resolver essa outra parte, né? Como é que eu faço para resolver essa outra parte? Essa outra parte é uma parte mais trabalhosa. Por quê? Porque ela vai acabar tendo 3 casos, né? Porque ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, o que eu faço aqui, né? Aqui você podia fazer desse jeito aqui igual a zero, ou se não, jogar isso aqui para o lado de lá. Mas eu prefiro a gente resolver isso aqui, ó. Porque aqui vai ser uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. São 3 casos. O lambda ele pode assumir alguns valores. Repara que nesse caso aqui, nós vamos ter que considerar com relação ao lambda. Primeiro caso, nós vamos considerar que o lambda é um número igual a zero. Tá? Aqui eu não precisava pensar nisso. Né? Independente, se o lambda aqui fosse zero, não ia ter solução, podemos dizer. Né? Seria uma constante a solução, porque a derivada primeira igual a zero, né? Então tinha que ser ter igual a uma constante, mas não é a solução para isso, né? Não é uma solução, é uma solução trivial. Agora, aqui, esse lambda, ele vai poder assumir alguns valores, ele vai poder assumir valor igual a zero, que aí eu vou ter derivada segunda, né? Aí, se o lambda for zero, isso aqui vai sumir, então vai ter que derivada segunda igual a zero. Aí nós temos que pensar em quais funções que eu faço a derivada primeira e faço a derivada segunda e dá zero.
né? Depois eu vou poder pensar quando o lambda for um número positivo e depois pensar quando o lambda for um número negativo. Então, olha como que isso aqui é uma coisa bem interessante para a gente poder trabalhar, né? Então, olha só. Primeiro caso é que o lambda é igual a zero. Então, se o lambda é igual a zero, a derivada segunda de x tem que ser igual a zero. Então, quer dizer que a minha função, qual é a minha função que a derivada segunda é igual a zero? Só se for uma função polinomial, né? Ó, por exemplo, a função 2x mais 1, por exemplo. Quando eu faço a derivada primeira vai dar 2, quando eu faço a derivada segunda vai dar 0. Tá vendo? Olha só. Então, só polinômios, quando for um polinômio desse tipo. Então, quer dizer que para essa condição do lambda ser maior que zero, né? Para condições do lambda ser maior do que ser igual a zero, uma possível solução para a minha função x é b de x mais c, que é um polinômio do primeiro grau. Então, quer dizer que a minha função u, que eu tinha imaginado, que é um produto de duas funções, né? Uma que depende só de x, uma que depende só de y, pode ser escrita assim, ó. A que depende só de x é bx mais c, né? Vezes a função t que eu já encontrei, que é essa aqui, ó. Minto, tá aqui, ó, que é a equação da função t que eu já encontrei, que tá aqui, isso. Olha só, então quer dizer que isso aqui seria uma solução caso o lambda fosse igual a zero para a minha equação de calor, que é essa equação aqui. Mas sem analisar as condições iniciais. Depois nós vamos olhar as condições iniciais e de contorno. Então, uma solução, tá? Agora, aí aqui agora está impondo as condições iniciais, né? Então seria uma solução geral. Olha que interessante, tá? Então quer dizer que se você estiver resolvendo uma equação diferencial, pelo método de equações diferenciais por separação de variáveis, você pode chegar nessa solução, se seu lambda for um número positivo, né? Talvez esse exercício te dá esse lambda. Aqui, ó, eu vou impor as condições iniciais que foram dadas. Foram dada a condição inicial que quando o x é zero, né, variando o t é igual a zero, e quando meu comprimento for π variando o t também é zero. E aí, o que você tem que entender nisso? São duas condições, né? Ó. Primeiro, né, o x vale zero. Então, aonde tem x aqui, eu vou pôr zero. Vai ficar b vezes zero mais c vezes a exponencial de lambda alfa ao quadrado t igual a zero, porque o t não é zero. Né? E aqui agora, o meu x vai valer π. Então, vai ficar b, como era bx, vai ficar bπ mais c, a exponencial de lambda alfa ao quadrado t igual a zero. Agora, olha só. Aqui, né, o que acontece? Isso aqui nunca vai ser zero. Né? Não pode, né? É função exponencial. Pensa na função exponencial. Ela é assim, ó. Né? Nesse caso, ela não vai ser zero. Ela nunca vai ser zero. Então, quer dizer que nem o t pode ser zero, nem alfa, nem escala pode ser zero. Então, quer dizer que isso aqui não vai ser zero. O que pode ser zero é o a. Então, eu já coloquei que o a pode ser zero, né? O b já vai ser zero, e o c também tem que ser zero, né? Porque se o c for zero, vai zerar tudo, porque tudo é igual a zero. Eu tenho que resolver esse sistema. Só que eu não vou resolver o sistema à mão. Tá vendo como que é mais complexo, podemos dizer, de pensar? Você vai ter que imaginar aqui agora, nesse caso, que vai servir para várias outras equações, o que acontece com essas constantes A, B e C, né? Então, quer dizer que uma solução aqui é o A ser zero. Se o A for zero, vai zerar tudo. Então, aí vai satisfazer. Então, A é zero, zero vezes exponencial vai dar zero, vezes esse parênteses vai dar zero. Aqui é a mesma coisa. Ótimo. Agora, se o B for zero, né? Se o B for zero, o C também tem que ser zero, né? Porque aí, ó, zero vezes zero vai dar zero, mais zero, zero, né? Vezes isso aqui tudo vai dar zero. Se o A, por exemplo, não for zero. E aqui a mesma coisa, B vezes o π vai dar zero, mais zero vai dar zero. Então, continua dando zero. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, para essa condição nossa inicial dada, o de xt vai ser zero, que é uma condição trivial, né? E para nós não vai interessar. Então, essa aqui a gente descarta, tá? Mas, gente, toma cuidado. Só deu u de xt igual a zero porque foi imposta essas condições. Se tivesse colocado outras condições, o de xt não daria zero. Por exemplo, se aqui fosse 1, né, já não daria zero. Essa é a ideia. Então, o A e o B e o C assumiriam outros valores. Então, aqui isso aí ia ter valores. Né? A não ser que se o A der zero de cara, né, talvez isso aqui era igual a 2.
Talvez isso aqui também era igual a 3, não sei, né? Então muda. Então quer dizer que você vai achar para valores para A, B e C. Então, dependendo da condição, né, inicial, esses valores aqui, essa função vai ter os coeficientes diferentes de zero. Para esse caso nosso, todos os coeficientes foram zero, para que fosse satisfeita essas condições iniciais aqui, né? Então, todos os coeficientes foram zero. Então, eu ia ter que U de xt igual a zero. Então, não faz sentido eu estudar, né, uma equação do calor, aonde podemos dizer a minha função U de xt vai ser zero. Não vou conseguir achar a temperatura em nenhum lugar. Então, vamos pensar no outro caso. Vamos pensar no caso agora com o meu lambda ser maior do que zero. Como o meu lambda é maior do que zero, né, o que acontece? Para o meu lambda ser maior do que zero, eu vou ter que x duas linhas, ou seja, a derivada segunda dessa função é igual a lambda vezes a função, que é a mesma coisa de escrever isso aqui assim, ó, derivada segunda menos lambda vezes a função igual a zero. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. O que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea? Como que resolve? Isso aqui, gente, eu até acabei esquecendo aqui, eu até escaneei a parte do livro e esqueci. As equações, como que se resolve equações diferenciais homogêneas? Equações diferenciais homogêneas, a princípio, você resolve assim, ó, você pega a equação diferencial e escreve a equação característica dela, porque ela vai virar uma equação de segundo grau. Por exemplo, sei lá, a derivada segunda a gente representa como sendo o y ao quadrado, menos a função é como se fosse y elevado a zero. Então, aqui vai dar 1, vai sobrar só lambda, igual a zero. A gente faz isso, na verdade. E aí resolve uma equação de segundo grau e olha o discriminante, ou seja, olha o delta. Se o delta for um número maior do que zero, né? Se o delta for um número maior do que zero, vão possuir duas raízes reais e distintas. Aí você tem uma maneira de escrever a solução. Se o delta for igual a zero, né? Aí você tem uma maneira de escrever a solução. E se o delta for um número negativo, a solução vai ser complexa, tá? E aí você tem uma outra maneira de escrever a solução. Eu vou mandar para vocês, né, explicadinho como que se resolve equações diferenciais ordinárias. Homogêneas, de segunda ordem, tá? Que aí vai cair nos três casos, porque aqui, o caso 2 e o caso 3, vai acabar que nós vamos trabalhar com o caso, com esses casos. Nós vamos utilizar dois casos, porque quando você for calcular, quando você pega uma equação homogênea desse tipo aqui, escreve a equação característica dela e calcula o delta aqui, você vai ver que o delta vai ser maior do que zero. Então, você vai ter duas soluções diferentes. Tá? Então, se você tem duas soluções diferentes, né, você vai poder escrever a resposta dessa equação dessa maneira aqui, tá, gente? Ó, é uma constante que eu chamei de B, porque lá o T nós já chamamos de A. Então, o que acontece? É B exponencial do x1, ou seja, da raiz dessa equação, mais C menos... Aqui você vai ter, né? Na verdade, aqui eu coloquei menos, porque a equação aqui vai dar duas raízes, uma mais, uma menos. Né? E aqui o meu x2. Né? Então, não vai ser, é b exponencial de x1 vezes a variável x, né? E aqui será c exponencial de menos, no caso aqui vai ser menos, x2x. O que acontece? Quando você resolve essa equação, você nem precisa nem calcular o delta, você só passa o lambda para o lado de lá, né? Você tem que lambda ao quadrado aqui, ó. Lambda ao quadrado é igual a lambda, então y ao quadrado é igual a lambda, então y é igual a mais ou menos a raiz de lambda. Isso se o meu lambda for positivo, tá vendo? Então aí eu vou ter raiz. E aí você escreve a resposta dessa maneira, tá? Então aqui, pessoal, talvez fique um pouco obscuro, assim, inicialmente, para vocês, da onde que veio essa solução, é porque isso aqui é uma equação diferencial linear homogênea, né, de segunda ordem, e vocês resolvem ela dessa maneira. Você pega a equação diferencial e escreve ela como equação característica, que é uma equação de segundo grau. Aí você resolve a equação de segundo grau mesmo, faz o delta e tudo, usa os métodos de resolução, e aí você tem que verificar se delta é maior que zero, menor que zero, ou igual a zero. Para cada delta, para cada discriminante, você tem um tipo de solução. Então, eu vou mandar isso aí para vocês poderem ver como que é. Eu vou até tirar uma foto aqui,
da parte do livro, vou enviar para vocês vão ficar meio perdidos, né? E depois eu mando bonitinho, tá? Eu acabei esquecendo disso. Na hora que eu bolei o exercício, a foto tá ficando meio, podemos dizer assim, embaçada, mas vai dar para mandar aí, ó, as possíveis soluções. Qualquer coisa vocês dão um zoom aí que vocês vão conseguir ver. Mandei no grupo aí, tá? Porque esse livro eu não tenho ele em PDF, não. Esse livro é bom, ele tá bem esmiuçado. Tá? E depois eu mando isso daqui para vocês. Então, para esse caso de resolução dessa equação diferencial, você tem essa soluçãozinha aqui, ó, né, específica. Porque a solução dessa equação vai ser mais lambda menos lambda. É o que você colocou aqui, ó, o x1 e o x2. Então, tendo essa solução, né, tendo essa solução aqui que a gente está pensando, então quer dizer que o meu U de xt, que é um produto de x de t, x de x, t de t, pode ser escrita como essa aqui é a minha função de u, vezes a minha função de t que eu achei lá no início. Tá? Então aqui é a minha solução geral, sem impor condições. Próxima página agora eu vou impor as condições. Tá? Quais são as condições que eu vou impor? Essas aqui, ó. Tá? Imponho só elas por enquanto. Então, ó, impondo as condições iniciais, né? Então quer dizer que quando o meu x é zero, e o meu t varia, a minha função u vale zero. Então, quer dizer que aqui é x, eu substituí, ó, tá vendo? Ó, por zero, tá vendo? E aqui o meu alfa aqui não tem nada para me substituir, isso é igual a zero. E no outro caso eu troquei por π. Então, olha só, de novo, você vai ter que imaginar, você pode resolver esse sistema, vai dar um trabalho danado. Mas você pode pensar, ó, é tão simples, não é difícil. Ó. Primeira coisa, isso aqui é um produto, né, dessa função por essa. A função exponencial não zera. A única maneira de fazer isso aqui zerar, esse termo aqui zerar, é o A ser zero. Se o A zerar, vai ficar zero vezes alguma coisa, zero. Verdade. Se o A zerar vezes alguma coisa, vai dar zero também. Então, uma solução é o A ser zero. Né? Então, a primeira coisa aí é pensar o A sendo zero. E agora, como que eu faço para isso aqui zerar? Por exemplo, se o A não zera, né? Porque um dos termos tem que ser zero. O B tem que ser zero e o C também tem que ser zero, porque as exponenciais vão dar 1 sempre. Isso aqui vai ficar lambda vezes zero, vai dar zero, E elevado a zero vai dar 1. Também vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Então vai ficar B mais C, né? E aí a única coisa que você quiser é que o B seja igual ao C, que seja igual a zero, né? Tá? Então, se o B for igual a C, vai ser zero. Então, nós vamos ter de novo todas essas variáveis aqui, B, C e A, igual a zero. A gente passa a ter novamente uma solução trivial aí, né? U de xt igual a zero, que não nos interessa. Isso aqui não nos interessa. Só não vai nos interessar, né? Podemos dizer assim, quando esse A, B e C é diferente de zero. Ou seja, essas condições aqui iniciais serem diferentes. Como eu falei, se aqui for 2 e aqui for 3, você vai ter que achar A, B e C com valores diferentes. Aí você vai ter solução, né, interessante para essa determinada situação. E por fim, agora é o lambda menor do que zero. Quando o lambda for menor do que zero, né, o que você tem que pensar? Aqui eu até escrevi isso aqui, ó, que em funções conhecemos que ao derivar uma, duas vezes, obtemos um número negativo vezes a função original. Aqui eu também tinha escrito isso aqui, ó, né? Que funções conhecemos que ao derivar uma, duas vezes, né? Que funções conhecemos que derivarmos uma, duas vezes, obtemos um número positivo vezes a função, que é um número positivo, que é o lambda vezes a função. Essa é uma função exponencial. É bem interessante isso daqui, né? Se você for parar para pensar, fazer essa pergunta, você vai pensar quais são essas funções, né? Então, é bem legal. Então, nesse caso aqui, você vai ter novamente uma equação diferencial homogênea, porque você pode escrever, ó, derivada segunda, né, menos, joga aqui, na verdade, esse cara aqui é um número negativo, né? Então ele é negativo, ele é menor do que zero, tá? E aí, você pode até escrever isso aqui, ó, menos lambda, podemos pensar assim, ó, menos lambda, ele é negativo, vou pôr menos aqui. Isso aqui, ó, é a equação característica dessa equação aqui do segundo grau, né? Essa equação equação diferencial ordinária do segundo grau. Você já pode, como é que você resolve isso aqui? Isso aqui vai cair em números complexos. Quando você fizer o delta disso aqui, jogar isso aqui para lá de cá igual a zero, vai dar um número negativo, né? O delta vai dar menor do que zero. E aí, nessa folhinha, nessa foto que eu mandei para vocês, quando o delta for um número complexo, é o caso 2. Aí, quando é o caso 2,
Tá até circulado de lápis aí, você vai ver qual que é a solução. A solução é o quê? X de x é igual a b cosseno de menos. Aí você vai trocar as raízes, ó. Aqui é o x1 e aqui vai ser o seu x2, né? Na verdade. Só que você trabalha com o módulo dessas raízes, porque essas raízes suas aqui, ó, de x, ele vai dar mais menos a raiz de menos lambda, e o outro x vai dar menos a raiz de menos lambda. Aí você só trabalha com o conjugado, podemos dizer assim. Você trabalha com o valor positivo aí desse número complexo, podemos dizer, tá? E aqui é i, né? Aqui vai ter um i e aqui também vai ter um i. Você só coloca, o legal é quando você resolve a equação diferencial homogênea de segunda ordem por esse método de equação diferenciais homogêneas, né? Você só vai colocar aqui no argumento o valor da parte imaginária, mas vai pôr ele, né, sempre positivo. Então, no nosso caso aqui, seria o quê? Raiz de menos lambda, né? Raiz de menos lambda aqui, raiz de menos lambda aqui. Isso daqui, gente, não, da onde que veio essa fórmula feia? Essa fórmula feia veio o seguinte, porque na hora que se você resolveu essa equação homogênea aqui, essa EDO homogênea, você viu que o delta dele é negativo. Então, quando o delta é negativo, tem essa solução aqui, tá? Nesse caso aqui, deu essa solução porque o delta foi positivo, tá? A solução era essa. É o caso 1, que está aí no grupo, que eu mandei para vocês na foto, tá? E aqui é o caso 2. Tem o caso 3, quando é igual o delta é igual a zero, mas aqui não aparece, tá? E aí você troca aqui o argumento, né? Vai ficar b cosseno de menos, de a raiz de menos lambda x, c seno da raiz de menos lambda y, tá? Você não vem com a parte imaginária para cá. E aí, quer dizer que sua função u de xt, né? Então quer dizer que a sua função u de xt, que é um produto da função x pela função t, pode ser escrita assim, né? Ó. Aqui eu coloquei a função t primeiro e multipliquei pela função x, que é a mesma coisa. Então, aqui é a solução geral, sem condição. Vamos impor condições. Aí aqui agora que fica interessante. É aqui que vai ficar legal agora. Ó. Impondo as condições iniciais, né? Então, nós vamos ter que impor as condições iniciais. Impondo essas condições, olha só, o x vai valer zero, então aonde tem x eu vou pôr zero, então aqui vai ficar cosseno de raiz quadrada de menos lambda zero, e aqui vai ficar seno da raiz quadrada de menos lambda zero, certo? Igual a zero. E depois eu vou trocar o meu x por π. Aqui vai ficar, isso vezes isso aqui vai dar zero. O cosseno de zero é 1, então sobrou b. Então, vezes isso aqui deu b, ó. Então, deu isso tudo aqui, vezes b igual a zero. Olha que legal, beleza? Só que, para isso aqui ser zero, né? Para isso aqui ser zero, o b tem que ser zero. A gente pode afirmar aqui que o b ou o a é zero. Mas no caso aqui, eu posso afirmar com certeza que o b vai ser zero. Tá? O b vai ser zero. O a também poderia ser. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Tá? Agora, aqui no segundo caso, o que acontece? O meu x eu troquei por π. Tá? Então, quando eu troco isso daqui por π, eu vou ter que calcular, eu não sei o que vai acontecer aqui, né? A gente não sabe, porque eu não sei quanto que vale essa raiz e nem essa. Então, copiei aqui tudo de novo. Como o b, a gente afirmou que o b é zero, né? A gente afirmou aí que o b é zero, então, o que acontece? Se o b é zero, esse termo todo aqui some, e sobra só o a vezes esse cara aqui, tá certo? Como a exponencial não se anula, a exponencial não vai se anular. Né? O máximo que ela pode ser aqui é igual a 1. Lembra da exponencial, ó. Função exponencial não vai se anular. Então, quer dizer que nós temos que pensar que esse outro caso aqui, ó, vai ser igual a zero. Então, quer dizer que C raiz de menos lambda π tem que ser igual a zero. É isso que a gente está pensando aqui. Aí, para isso daqui ser igual a zero, como é um produto, ou C é igual a zero, ou o seno de menos da raiz quadrada de menos lambda π é igual a zero, tá? Se o b for igual a zero, né? Quando o b é igual a zero, você tem solução trivial, então não vai nos interessar, né? Ou seja, o de xt é igual a zero. Dessa forma, aqui na verdade eu pus b, mas aqui é c, desculpa, tá? Aqui é c, tem que consertar isso aqui, que é c. Então quer dizer que se o c for igual a zero, vai zerar essa solução minha aqui toda, ó. Né? Porque é um produto, então não me interessa, tá? E aí eu tenho essa solução
trivial, igual as outras que eu encontrei. Agora, o meu último caso, então, é pensar que o seno da raiz, né, de menos lambda π é igual a zero. Mas quando que o seno vai se anular? Né? É quando lembra do seno, ó, que aqui vai ser o cosseno e aqui vai ser o seno, certo? Aqui eu tenho o meu ciclo trigonométrico. Aqui, ó, o seno aqui vale 1 e o seno aqui vale menos 1. Então, aqui é zero, aqui é π. Quando que o meu... e minto, aqui é π sobre 2, aqui é π, né? E aqui é zero, é a mesma coisa que 2π. Aqui é 3π sobre 2. Mas o que nos interessa é aonde que o seno anula. Porque o seno de π e o seno de 2π é zero, tá vendo? Ó? Então quer dizer que seno de π é zero, seno de 2π é zero, 3π é zero, 4π é zero, seno de 5π é zero, 6π é zero, e por aí vai. Então o seno só se anula, né, se esse cara aqui for múltiplo de π. Né? Como ele é menor do que zero, né? Então, como ele é menor do que zero, então quer dizer que essa minha raizinha aqui, ela tem que ser um número positivo. Né? Então, se ele é menor do que zero, ele já é negativo. Aqui eu tenho menos, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar positivo. Tá? Então, se ele vai dar positivo, eu posso afirmar que esse cara aqui ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Como? É só fazer assim, ó. Lambda, né, a raiz quadrada de menos lambda é igual a n, que é um número natural. Eleva os dois lados ao quadrado, né? Então, eu vou ter que menos lambda ao quadrado é igual a lambda igual a menos n. Só passar o menos para cá com n pertencendo ao conjunto dos números naturais. E, finalmente, a solução da nossa equação ela ficaria como? Quer dizer que isso daqui só vai anular, né? Então, se for múltiplos de π. Então, quer dizer que a equação diferencial que eu tenho, então, como que fica? Vai ficar u de x de t é igual a elevado. Isso daqui, ó, essa parte aqui é toda a minha solução de t, e essa parte toda aqui agora é a minha solução de x, né? Para ela ser zero, né? Só vai ser zero quando esse cara aqui for um número natural, né? Ou seja, nπ. Então, o que eu fiz? Eu mostrei para vocês como é que faz todas as soluções, né? Todas essas soluções aí com condições iniciais. Porque quando você pegar uma equação diferencial parcial de segunda ordem para resolver, eu vou fazer exemplos disso mais para frente, né? Hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula eu vou fazer. Lembrando que terça-feira, mesmo não sendo dia de aula, nós vamos ter aula. Se você resolver isso aqui, você vai cair em todas essas condições. Mas se as condições já forem dadas iguais a essas que o exercício aqui já te deu, essa dedução já te deu, você já pode ir direto para essa solução aqui, ó. Você já pode ir direto para cá. Você já sabe que a solução daquele tipo de equação é isso, ó. Né, ó, é isso. E o que você vai precisar fazer? Só trocar aí as minhas funções, né? Só saber quem é n, só saber quem é o meu coeficiente de difusidade, né? E fazer a troca, tá? Então, quer dizer que isso daqui é uma solução para a condição inicial. E para fechar, mas ainda falta a gente impor a condição inicial. A gente deu essas condições de contorno, agora falta impor uma condição inicial, que foi dada também, que é a condição 2, que a gente tinha falado lá na frente. Então, u de x0 igual a f de x, né? Na solução anterior, a gente tem, então, que a minha f de x, quem que é a minha f de x? Quando o meu tempo é zero, quando o meu tempo aqui for zero, olha só, porque agora o t é zero, o t é zero. Então, você volta na sua solução aqui. Isso aqui tudo vai zerar, vai ficar exponencial elevado a zero. Vai dar o quê? Vai dar 1. Então, vai ser A seno de nπ. Olha que interessante. Então, vai ser minha f de x, então, é A seno de nπ. Dessa forma, percebe-se que, a princípio, que a resolução do problema se distribui o calor, a forma é tipo uma senoide. Então, quer dizer que o calor se distribui assim, né? Olha que interessante. Né? Mas será que é só isso? Né? Não, não é só isso. O princípio das superposições, né, que é um princípio interessante, ele permite falar que uma EDP linear homogênea, ela tem, para quaisquer lambdas, ela pode ser escrita como uma combinação linear das soluções. Então, é lambda 1 vezes 1 mais lambda 2 vezes o 2. Então, quer dizer que isso daqui é só uma pontinha da minha solução. Então, quer dizer que essa solução, né, dessa EDP,
também é uma solução de EDP, sendo que um somatório de várias funções desse tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Que nada mais é do que a gente observar que vai ser uma série de Fourier. Olha que interessante. Então, assim, sabemos resolver o problema da função do tipo. Então, quer dizer que essa minha solução aqui, essa minha solução é encontrada aqui, né? É uma solução geral, mas para essa condição aqui com o tempo zero e o x variando, você vai ter, na verdade, isso daqui, né? Várias soluções, podemos dizer, em relação a essa equação diferencial parcial. Então, essa EDP com essa solução, ela pode ser uma soma dessas soluções aqui, ó, né? E o que eu fiz? Então, você tem que f de x é um somatório de k igual a 1 até n, tendendo para o infinito, até o tanto que eu quiser, de AK seno de kx, igual aquilo que a gente fez inicialmente hoje. Só que não tem a parte do cosseno. Vocês viram por que a parte do cosseno zerou, tá? Então, assim, a gente já vai resolver esses problemas, tá? Mas será que tem que ser necessariamente uma soma de senos? Essa é a única condição que temos? Se e se n, que é finito, for infinito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei n finito, né? Tá vendo? Ó, o n é finito, porque isso aqui é uma soma, né? Uma combinação linear das soluções, né? Das possíveis soluções da minha equação diferencial, mas finita. E se esse n aqui for infinito, tender para o infinito, né? Assim nós teremos uma série de senos. Né? Será que essa série de seno vai ser solução? Essa é a pergunta. Quais são as funções que conseguimos escrever com uma soma infinita de senoides? Né? Quais são essas funções? Que essa função é f de x aqui, ó. E por incrível que pareça, temos um conjunto enorme, ou seja, existem muitas funções da f de x que a gente consegue escrever através de uma soma de senos. Né? Até mais do que a gente imagina. Isso aqui nada mais é do que uma série de Fourier. Então, uma dessas soluções, né, da equação diferenciais aí, da equação diferencial parcial que modela o calor, é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, que você vai ver que uma das soluções nada mais ser, vai ser uma função f de x, que eu consigo resolver ela através de uma série de Fourier. Essa é a ideia, né? Uma ideia bem interessante, né? Bem legal dessa parte de equações diferenciais parciais. Tá? Então, o que a gente fez a princípio, nesse segundo momento da aula, foi pegar a equação diferencial do calor e destrinchar ela. Tá? Por quê? Se a gente destrincha essa equação através do método da separação de variáveis, nós vamos poder entender como que essa solução está se comportando e nós vamos poder estender esse método de separação de variáveis para outras equações que a gente tem para poder resolver, né? Então, isso é bem interessante. É claro que essa daqui eu fiz toda de maneira genérica, né? Achando uma solução para determinadas soluções, né? Não atribuir valor para N, não atribuir valor para o alfa, para nada, né? Quando você pegar os exercícios, vocês vão ver que vai ter exercícios, vai ter valores para isso, né? Igual aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui, ó, resolvendo equações diferenciais parciais. Essa daqui é bem simples. Ó, essa daqui, escreva, ó, o exercício como ficaria a equação do calor. Aqui, ó. Suponha que estamos interessados em escrever a equação do calor para uma barra de 30 centímetros, com condutividade térmica igual a 5, então quer dizer que o alfa vale 5 ao quadrado, vai ser 25, e cuja distribuição de temperatura é dada pelo gráfico, tá vendo? Então nós vamos ter que pensar nisso, vou explicar como é que a gente faz isso daqui. Na verdade, o exercício não quer nem que você resolva a equação, mas se você resolver a equação, você vai fazer tudo aquilo que eu fiz anteriormente, mas para quais condições? Para essas condições aqui que foram dadas, que está nesse gráfico aqui, ó, tá? Essa aqui é a minha função f de x. Essa aqui é a minha função f de x, que vai poder ser escrita como uma soma de senos, né? Que a gente vai poder fazer sobre isso. Tá? Essa é a ideia. Aqui eu tenho outra, ó. A ilustração a seguir, que é essa figura aqui, mostra a distribuição inicial de temperatura numa barra de comprimento de 10 centímetros, com a constante condutividade térmica igual a 3, então quer dizer que o meu alfa é 3. Suponha que a temperatura inicial varia entre os valores informais da barra segundo a função. Então, você tem uma função P de x, que na verdade é a nossa f de x aí nesse caso, né?
que é dado por P de 0 igual a 1, P de 10 igual a 15. Então, quer saber como seria a equação do calor associada, incluindo as condições iniciais de fronteira. Só quer saber como que vai ser a condição, né? Que eu até resolvi. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, tá? E aqui, ó, seja equação diferencial parcial. Aqui te deu uma equação diferencial parcial. Quer que você resolva ela pelo método de variação da separação de variáveis. Para mim, resolver ela pelo método de variação diferencial é aquilo que eu acabei de falar, só que quer ser muito mais simples. Por quê? Porque ela é de primeira ordem. Então, você vai ter menos casos do que o outro, tá vendo? Então, na hora que você for resolver, vai ter uma equação de primeira ordem e outra de primeira ordem, todas as duas lineares. E aí você vai ver que vai resolver ela dessa maneira, aquela observação que eu fiz aqui, ó. Você vai ver que você vai precisar dessa observação aqui, né? Que é essa daqui, para resolver a equação. Vou mandar esses slides para vocês, mas na próxima aula eu vou falar sobre essas resoluções. Tá? Então, aqui eu tenho os exemplos e tal. Repare que aqui, gente, eu até fiz já mais detalhado, tá vendo? Aqui, na hora que eu fui resolver, eu mostrei para vocês o que é uma equação diferencial linear, uma EDO linear, como é que resolve aquilo que eu fiz na aula de hoje. Tá? E aí vocês vão ver aí qual que é a solução. Fizemos aqui eu fiz um outro exemplo. Aí tem a equação da onda, que está faltando falar sobre ela, né? Equação da onda. E nós vamos ser. O bom é que a equação da onda ele trabalha com a equação laplaciana. Então, já mata a equação de Laplace de uma vez. Também é fácil de fazer, tinha umas coisas que eu tinha separado para mostrar para vocês. Tá? Nesse caso nosso aqui, relação da onda. Quando a gente fala equação da onda, eu estou falando a equação de como se movimenta uma onda mesmo, né? Aqui, deixa eu ver se vai entrar nesse site que eu tinha separado para mostrar. Aqui está a solução, né? De como que vai ser uma equação como que se resolve uma equação da onda. Acho que não vai ser, vai acabar travando isso daqui, né? Entrando por aqui. Não tem problema, não. Depois eu entro aí. Para fechar, falta falar sobre a equação de Laplace, né, que é bem simplesinha também, bem parecido com aquilo que a gente fez hoje, tá vendo? As soluções tem que pensar no alfa, positivo, negativo, a mesma coisa que a gente fez lá na equação do calor, então a gente vai ganhar um tempo nisso daí, tá? E para fechar, né, e aí a gente fecha isso aqui, que tem um exemplo que eu nem acabei de resolver ele ainda, vou acabar de resolver, porque eu imaginei que nós não íamos chegar mesmo, tá? Então, na hora que eu for mandar, eu vou mandar esse slide até aqui, mas não se assustem que o último exemplo ainda tem que terminar, eu vou terminar na próxima aula, para a gente fechar. Então, quer dizer que hoje a gente viu essa parte de equações diferenciais parciais, isso daí está cobrando bastante naquelas questões que vocês mandaram, bastante não. Aqui tem umas 2 ou 3 questões, mas vai cobrar, então, e principalmente cobrar como que se interpreta essa equação do calor. Então, por isso que eu dei uma repassada, uma destrinchada, podemos dizer, né, na equação todinha, igual eu fiz aqui, passo a passo, tá? Talvez é um pouco chato, um pouco matemática assim, um pouco mais pesado, mas se você for pegando aí com calma, você vai entendendo o que está acontecendo. Tem que saber isso, professor? Assim, não tem que saber tudo isso que eu falei, mas tem que saber, pelo menos, algumas diretrizes de como que se resolve uma equação diferencial parcial pelo método de separação de variáveis. E o método de separação de variáveis consiste principalmente nesse início que eu fiz aqui, né? Que é pegar essa função u, pensar que ela é um produto de uma função que depende só de x e uma que depende só de t, né? E fazer as derivadas que a equação permite ter, né? Igual nesse caso aqui, derivada primeira em função de t, derivada segunda em relação a x, né? E substituir aqui na minha equação e depois fazer as análises das equações das EDOs que vão surgir, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Essa aula de hoje. Está sendo gravada, eu mando para vocês. E tem o seguinte, nós temos que ver o seguinte. Terminem a parcial para mim, me mandem até sexta-feira de manhã, tá? Prazo era até amanhã, mas podem fazer para mim até sexta-feira de manhã, mas não pode me entregar à tarde, porque à tarde eu não vou estar disponível para poder acessar, então tem que me mandar de manhã para me poder já corrigir e já lançar, porque só tem até sexta-feira para lançar a nota, que é até o dia 29, tá? Se tiverem dúvida, qualquer coisa, pode me mandar lá no grupo, pode mandar no particular, que eu vou dando uma direcionada para vocês aí, tá? Ok. Mas é isso. Isso aqui essa parte final, ela é assim, só tem no curso seus mesmo, de química e no curso de elétrica, essa parte. Já é uma matemática assim,
podemos dizer, bem avançado. Mas no mais é isso. Até terça-feira, hein? Terça-feira vai ter aula. Tá, joia. Depois você manda o link pra gente, Márcio.